Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para nós uma alegria, uma honra. Hoje é domingo, 7 de dezembro, já estamos, acabou o ano, né? 7 de dezembro de 2025. Pega o tema da mensagem aí, olha que bonito, mensagem maravilhosa, mensagem para o teu coração, para o nosso coração, da mão de Deus maravilhoso, o coração que reflete o reino. Como que está o nosso coração? Hoje, no momento da equipe musical, a gente fez um momento bem legal de oração, oramos bastante, intercedemos e falamos sobre isso, né? Como que está o nosso coração? A hospitalidade que Deus aprova. Está aí? Ué, não foi? Ah, está desligado. Lá. O coração que reflete o reino. Começou a mensagem, irmãos, como a Suzy disse, né? De uma maneira muito maravilhosa. E eu já aproveito, você que está pelo YouTube, a gente faz um corte desse vídeo depois e solta no nosso canal no YouTube. Eu já deixo aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, @imelriopreto, e você acompanha todas as nossas mensagens, nossas pregações, tem também louvores, música, tem muita coisa para abençoar a tua vida, e também estamos nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, no X, né? @imelriopreto, e tem também depois, passa aqui embaixo do vídeo, na hora que a gente edita para o YouTube, vai sair o nosso site, se você quiser acompanhar a gente também pelo nosso site na internet. E aí a Suzy já deu um pouquinho da mensagem a respeito desse coração que reflete o reino. Ontem nós estávamos em casa, até a Suzy acordou com ela está com labirintite, acho que é isso, né, que dá aquela inflamação aqui, fica com uma enxaqueca danada, não é fácil, tadinha, ela acordou, eu fiquei até com muita dó, e ela, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, bem, eu falei, ixi, Jesus. E aí, irmãos, a gente pediu para o Isaac ir à feira, falou, filho, vai lá, ele gosta de ir à feira, ele vai e compra para a gente o café, ele compra o café lá do serviço, e aí ele foi, só que na volta, o Isaac encontrou com uma amiguinha que estava sentada lá no prédio, aguardando. E o Isaac, sem falar nada comigo ou com a Suzy, ele vira e fala, vamos lá na minha casa. Aí ele só voltou e falou assim, ó, pai, eu chamei, né? Eu falei, mas Isaac, você nem viu tua mãe, filho, como que tua mãe tá, tadinha, tua mãe estava deitada no sofá, a Suzy. Mas aí eu falei, ó, filho, agora você chamou, agora tem que cumprir a palavra, né? Nós somos pessoas de palavra, então você foi lá, então agora você desce, pode falar para ela subir aqui. E foi gostoso, ficou ali, para a alegria nossa, pode ter certeza, tomou café da manhã com a gente, brincou com as crianças, e ali eu vendo como é bonito, né, como que as crianças, elas se entendem, as crianças, elas têm um perfil diferente de nós adultos, né, que vemos tanta maldade, vemos tanta coisa errada. E aí eu estava ontem pensando sobre isso, falei, poxa, essa atitude do Isaac, né? O Isaac, ele tem essa cultura, chega todo fim de culto, ele vem aqui no meu ouvido e fala assim, ô pai, vamos comprar pizza, chama todo mundo para ir lá em casa. Aí eu falo assim, Isaac, você quer me quebrar? Não dá, todo domingo não dá, filho, não tem como. Então ele tem um coração, uma receptividade, uma alegria em receber as pessoas, e aí ele já foi preparando ali um pratinho com ovo, já foi preparando a bolacha com doce de leite, e ele gosta de agradar o Isaac. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, 3 coisas que a gente pode aprender, né? Domingo passado, a gente aprendeu a lição com o Lucas. Eu acho que o Evangelho é isso, no dia a dia, a gente vai vendo o Evangelho. A gente vê tanta coisa no dia a dia ruim, por que a gente não pode ver o Evangelho? Por que a gente não pode aproveitar também as boas coisas para aprendermos, não é? E principalmente dos pequeninos, né? É a melhor coisa que tem. E ali, 3 coisas o Senhor falou no meu coração. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é justamente que está lá em Mateus, capítulo 18, que fala sobre a hospitalidade está no coração, meu querido e minha querida. E olha o que Jesus nos ensinou a respeito dessa bondade. Mateus 18, verso 5, é o texto que a pastora Suzy já leu, eu vou ler novamente na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, está recebendo a mim mesmo. Isso se você tem a Bíblia aí
quando é a fala de Jesus, grife em vermelho, né, vai estar esse texto em vermelho, porque é a fala do próprio Jesus. Esse versículo ele faz parte de uma cena crucial. Eu já preguei aqui sobre ele, né, umas 3, 4 vezes. Eu sempre estou falando sobre duas figuras que eu acho que são importantíssimas no Evangelho e que Jesus as abordou de uma forma totalmente diferente, que é sempre eu volto a dizer, né, as mulheres e as crianças. Você pode ver que o Evangelho ele é recheado, ele é permeado de ensinos, de instruções, de coisa muito bonita a respeito justamente do papel da mulher no Evangelho e do papel das crianças no reino também, contemplarem o reino de Deus. E aqui, nesse instante, olha que interessante, Mateus 18 é o momento onde justamente os discípulos estavam brigando entre si para saber quem era o mais importante no reino. Então, às vezes, você olha para a igreja hoje, você vê a igreja cheia de defeitos, e eu não sou perfeito, e ninguém é perfeito, e ninguém será. Desde a época dos discípulos, irmãos. Aqueles que viviam ao lado de Jesus, comiam e andavam com Jesus, faziam parte da comitiva de Jesus. Estava um querendo saber, não, eu sou mais importante. Não, que nada, sou eu que estou do lado do homem lá. Ah, que isso, sou eu. Sou eu que faço as planilhas. Provavelmente André devia falar, não, eu que mexo com a dispensa, só comem porque eu estou controlando tudo. Aí com certeza Judas, não, eu que sou mais importante. Se não tem o dinheiro no caixa, você não consegue comprar nada, André, não tem mantimento. E devia estar aquele rebuliço entre os discípulos, quem era o mais importante. E Jesus aqui, ele quebra toda a lógica, né? Eu volto a dizer isso, eu já falei isso numa pregação, acho que há uns 2, 3 meses atrás. Jesus quebra toda a lógica, o paradigma da cultura judaica, quando ele choca os discípulos, quando ele pega uma criança, e ele usa a criança, além dele inseri-la no contexto de ensino, ele ainda tem a audácia, a perspicácia de usar a criança como modelo, dizendo, né, não é o que jeito vocês estão pensando, não. Vocês têm que ser igual a essa criança aqui. No grego, o verbo dekomai, está aqui, dekomai, significa acolher, significa receber com a intenção de acolher, com a intenção de validar a existência da outra pessoa. Não é apenas receber, assim, pura e simplesmente, mas é receber de coração, dekomai, no grego. Quando Jesus declara que aquele que recebe essa criança está recebendo Cristo. É uma mensagem totalmente diferente daquilo que os judeus estavam acostumados a ouvirem. Porque para os judeus o que valia? Prestígio, fama, o sinédrio, religiosidade. Isso é o que valia para os judeus. Será que está diferente para nós hoje, a nossa sociedade? Nós cristãos, o que vale hoje? Cada vez mais a gente vê o quê? Pastores com carro importado. Não estou falando que eu sou contra o pastor que tem um carro importado. Filho, você tem o que você quiser. Fica à vontade. Só que enquanto, às vezes, em detrimento da igreja que está lá, irmãozinho passando necessidade. Aí eu pergunto, você acha isso justo? Será que isso é justiça? Não é, irmãos. E não digo apenas o pastor, mas qualquer pessoa ter mais, ela ter muito mais, e ela não ajudar, e ela não participar, e ela não contribuir no reino de Deus, não no sentido financeiro, não é isso. Mas o contribuir que eu quero dizer é o que nós podemos fazer para o reino. E aqui Jesus ele usa uma criança para quebrar toda a via de regra que tinha naquele momento no judaísmo, no tempo da Palestina que ele estava. Porque para eles o que importava era a religiosidade, a fama, seguir a lei. Esse era o consenso dos religiosos, fariseus, saduceus, de toda a galera que vivia naquele tempo da religiosidade. E Jesus quebra o paradigma, mostrando que aquele que recebesse aquela criança estava recebendo a ele mesmo, ou seja, aquele que recebe o mensageiro equivale a receber quem enviou. É um princípio judaico. Olha que interessante. Ele quebra paradigmas, mas ele ainda assim usa um princípio judaico. Quem quiser depois está em João 13:20, né, quando ele fala sobre isso. Logo, ao acolher aquele pequenino, ao receber aquele pequenino, dekomai, Deus, ele nos mostra que também estamos acolhendo
o próprio Cristo. E assim, quando eu vi aquela atitude do Isaac, né, de pedir para a amiguinha subir e participar conosco, eu fiquei vendo a beleza, como que a criança, né, gostoso você ver a criança que ela não tem a maldade, a criança não tem a malícia, a criança ela não tem as mesmas, tudo aquilo que nós temos dentro de nós. E nesse texto tem um comentário do John Wesley, que foi um dos fundadores do movimento metodista. John Wesley, ele diz o seguinte, ao comentar aqui o livro de Mateus 18, o capítulo de Mateus 18, a verdadeira grandeza no reino não é medida pela disposição de servir ela é medida pela disposição em servir os pequenos e os mais frágeis. E aí que a gente vê a grandeza. O que Jesus falou? Que aquele que quisesse ser o primeiro, que ele aprendesse a servir primeiro. Quem quer ser o primeiro tem que aprender que tem que servir. Tem que aprender que tem que se dedicar, tem que se entregar. E o Wesley está dizendo aqui para nós, amar os pequeninos é amar a Cristo em sua mais pura manifestação. Olha que bonito. É profundamente uma ideia metodista, que essa graça, esse poder de Deus se expressa através dos pequeninos e nesses gestos mais simples que muitas vezes a gente não entende. E aí o lar cristão, ele demonstra esse amor, essa compaixão justamente nos pequenos momentos. Até mesmo quando uma criança age dessa maneira, ela não está apenas repetindo um valor que foi aprendido, mas ela está aplicando em si o próprio reino de Deus. E naquele momento, Isaac, ele se transformou numa parábola viva, numa lição para nós. Que muitas vezes nós pais, a gente procura tanto ensinar, né? Mas Deus, ele cria oportunidades onde nós somos ensinados. É assim que funciona, né? Às vezes a gente acha que é nós que vamos ensinar os filhos, né? Mas na verdade, muitas vezes são eles que nos ensinam. Então, o primeiro ponto para a gente aprender nessa noite, a hospitalidade. Como que anda o teu coração? A gente anda num momento onde parece que a maldade, ela impera, né? A gente vive num momento onde a maldade, você no trânsito, seja no teu condomínio, seja onde você mora, a gente só vê maldade. A gente vê maldade na atitude das pessoas, a gente vê... E aí Deus está dizendo para nós, olha, ei, você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Eu posso ser diferente. Nós podemos ser diferentes. É difícil, Júlio? Essa é a parte mais difícil do evangelho, né? É a gente fazer a vontade de Deus. E isso muitas vezes não é pregado dentro do seio evangélico, dentro das igrejas evangélicas. Porque as pessoas hoje elas querem bênção, querem milagres, querem prosperar na vida. E quem não quer prosperar? Todo mundo quer, né? Quem não quer um celular novo? Quem não quer um carro novo? Todo mundo quer, todo mundo. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Será que essa é a verdade que o Espírito deseja para nós? Não, muitas vezes. O que Ele quer que nós sejamos é nessas pequenas atitudes do dia a dia. E nós podemos mostrar para o mundo que a gente pode ser o diferencial. Que eu e você, que nós podemos fazer a diferença. Então, o primeiro ponto, teu coração e a hospitalidade. O segundo ponto que eu quero falar, a mensagem hoje vai ser rápida. Olha que interessante, né? Servir sem esperar o retorno. É o que eu sempre tenho falado, né? Vivemos num tempo onde tudo espera-se o quê? Uma recompensa, ninguém faz nada de graça para ninguém. Todo mundo, quando age, toma uma atitude, ele já está esperando algo em troca, não é assim? Mas aqui, olha o que Deus está nos ensinando. Você pode abrir lá no livro de Hebreus? Vamos viajar? Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. E devemos aprender que a mesa, o nosso lar, você que muitas vezes tem negligenciado a mesa, não faça isso no seu lar. Lógico que todos os dias talvez seja realmente difícil da gente ter um momento da mesa, um momento da comunhão. Hebreus 13, isso.
Todos os dias talvez seja difícil da gente ter aquele tempo de mesa, um falar com o outro, né? Orarmos, né? E eu tenho buscado isso, eu tenho falado em casa, gente, sábado e domingo pelo menos, vamos tirar um tempo na hora do almoço, para a gente agradecer o alimento, para a gente agradecer quantas pessoas passam fome, quantas pessoas não têm um lar, quantas pessoas não têm família. A gente tem que agradecer por tudo isso, que muitas vezes parece que é o cotidiano, né? Um simples prato de comida, mas para quem não tem, isso é tudo. Para quem não tem, isso é tudo. Olha o que fala aqui, Hebreus 13, acharam? Verso 16. Hebreus capítulo 13, você está de casa aí? Vamos ler comigo? Na nova tradução, na linguagem de hoje. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Olha que interessante, né? Aqui em Hebreus capítulo 13, a gente tem uma série de exortações para a nossa vida, para a nossa jornada cristã, para a nossa caminhada cristã. E justamente nesse verso 16, ele enfatiza, ele destaca para a gente o fazer o bem, o repartir. No grego, eu fazer o bem, eupoia. Acho que tem aqui? Tem aqui. Eu pedi para o chat fazer. Falei, eu quero a palavra em grego no telão dessa vez. Eupoia, que implica ações práticas. O fazer o bem. E depois nós temos o koinonia. Eu não sei como pronuncia, se é koinonia ou koinonia. Aí fica do teu critério. Eu não tenho... o curso que eu fiz de grego na teologia não ensinava a gente a pronúncia. Mas o koinonia tem um sentido dessa comunhão, que é justamente compartilhar a vida. Aqui Hebreus está afirmando para a gente, fazer com atitudes, até mesmo quem tiver a antiga tradução, ele usa a palavra sacrifícios, né? Que é uma expressão justamente do contexto judaico. Provavelmente o autor de Hebreus estava usando essa bagagem da sua cultura religiosa para explicar que, olha, a gente tem que fazer o bem, mas não ver a quem. Eu fico imaginando que nesse momento, o templo, provavelmente alguns teólogos, né, acreditam que o templo já tinha sido até destruído. Então, aqui não estava mais importando o sacrifício que era feito dentro do templo, mas aqui para os cristãos, tornava apenas possível uma adoração que ela já não estava mais simplesmente no altar, mas ela estava justamente na mesa. Por isso que Cristo, ao instituir a Eucaristia, quando Cristo institui a Santa Ceia, a ideia era justamente essa, a mesa, o vinho e o pão. Ele institui essa mesa, onde vai ter a comunhão, é o lugar onde há a nova adoração. E Hebreus está dizendo, está nos ensinando a respeito de fazermos o bem. Mas, aí ele vem e ele mistura com os ensinos de Cristo. O que Jesus nos ensinou? A gente não procurar os nossos próprios interesses. Então não é fazer o bem porque nós temos interesse, né? Não, a gente vai fazer o bem porque nós queremos abençoar. É essa parte mais difícil. Eu tenho um teólogo aqui hoje, eu busquei hoje um teólogo anterior a Wesley, achei legal, fiquei estudando um pouquinho a vida dele, Richard Baxter, né? Eu estudei a vida do Richard, cara, sensacional, 1670, por aí, século 17. E o Richard, esse cara, ele foi um grande teólogo, inclusive ele influenciou Wesley, ele era puritano, ele escreveu mais de 150 livros, e o Richard, olha o que ele fala, que ele nos ensina aqui de Hebreus, nesse capítulo que nós acabamos de ler. A hospitalidade praticada no lar é parte essencial da obediência cristã, e a sua ausência fere o testemunho do Evangelho. Baxter, ele explica que o acolhimento é como se fosse para nós um sacramento. A gente receber bem as pessoas, nesse sentido, não no sentido formal, litúrgico, mas no sentido espiritual, que é o que nós como igreja fazemos. E é tão gostoso no dia do nosso almoço, né? A gente recebendo as pessoas, tinha visitantes, e a gente almoçando aqui todos juntos, não é gostoso?
esse acolhimento. E o Richard, ele diz ainda aqui mais: o lar que abre as suas portas se torna instrumento de Deus para curar feridas sociais e espirituais. Olha que interessante. A nossa atitude, irmãos, da nossa casa, do nosso lar, como pode influenciar, como pode impactar, como pode o evangelho alcançar através de pequenas atitudes, através de detalhes que muitas vezes a gente não entende. E nessa simplicidade, Deus pode te usar para abençoar uma pessoa que talvez estava prestes a tirar sua vida. Eu não sei. Para de repente abençoar uma pessoa que estava prestes a acabar, às vezes com o seu casamento, não sei. Para talvez uma pessoa que estivesse prestes a fazer alguma loucura, não sei. Mas no nosso dia a dia, na nossa simplicidade, nós podemos, através do acolhimento, através do servir, sem retorno. Como que nós, igreja, estamos hoje? Como que a igreja cristã anda, hein? Tá feia a situação, hein? Quando a gente olha para as igrejas e a gente vê campanha atrás de campanha, campanhas que visam apenas bens materiais. Eu faço um desafio aí a quem estiver me assistindo. Quem sabe a gente possa até fazer uma campanha dessa no futuro aí, ó. Uma sugestão para a nossa diretoria, para a nossa JUAD. Faça campanha de tudo, né? Campanha para prosperidade, campanha para cura, campanha para o milagre. Por que a gente não faz a campanha para ajudar alguém? Né? Fazer a diferença na vida de alguém. Por que não? As igrejas estão repletas de campanhas para se conquistar algo, para se materializar algo. Mas será que é isso que Deus quer? Tenho minhas dúvidas. Talvez o que Deus realmente queira é que nós possamos transformar a vida de alguém através de uma pequena atitude nossa, de algo que você nem imagina. Último ponto, já estou encerrando para a gente acabar. O terceiro ponto, olha que lindo. Então, o primeiro ponto é hospitalidade, o segundo ponto, servir, e o terceiro ponto, nós vamos aprender com ele, ser educados por ele, que é a graça que educa, e que Deus ele fala até mesmo através de uma criança, até mesmo de um pequenino. Vamos abrir lá Timóteo? Timóteo capítulo 4, é um texto já conhecido, eu já li esse texto. A gente fala muito sobre reunião de obreiros, né? Toda vez que tem reunião de obreiro, a gente lê esse texto de Timóteo capítulo 4. Quem não lembra a história de Timóteo, ele era um jovem, muito moço. Tem teólogos que dizem que ele não tinha nem 18 anos, quando ele começou a seguir Paulo, a ser um discípulo de Paulo, um pupilo de Paulo, e talvez aí no final até da sua adolescência, Timóteo começa o ministério juntamente com Paulo. E ele era um menino especial, né? A gente sabe que a sua avó, sua mãe, e Paulo tinha um apreço muito grande por Timóteo. E através de Timóteo, o evangelho, depois ele se torna bispo, Timóteo cresce no evangelho, funda igrejas, Timóteo restaura as vidas. Foi uma pessoa que realmente foi usada por Deus. Timóteo capítulo 4, verso 12. E Timóteo, a gente vê sendo usado, mas ele era muito jovem. Você imagina, para uma igreja onde um ancião, né, no sinédrio, um rabi judaico, tinha que ser uma pessoa de muita idade. Era uma pessoa de muita idade. 30, 40, sei lá quantos anos tinha. Timóteo não tinha nem 18. Alguns dizem que ele era menor de 18 ainda. Muito jovem. Como que ele podia falar de Deus, das coisas de Deus? Muitas vezes ele ia em locais onde não era nem sequer respeitado. Ele começava a falar, o que esse garoto, esse menino está falando? E olha o que Paulo diz para ele. Paulo escreve nessa epístola, nessa carta, dando força para Timóteo. Falou, Timóteo, pensa assim não, olha que bonito. Na nova tradução, Timóteo 4,12.
que ninguém despreze você por ser jovem. Pelo contrário, faça o seu melhor para ser exemplo. Olha, Timóteo. Faça o seu melhor no grego, eu achei bonito isso, é a palavra typos. Olha que legal aqui, ó, tá aqui, ó, typos, que significa justamente molde, modelo, forma, marca, impressão. Timóteo devia ser literalmente esse modelo, onde as pessoas iam vê-lo e ele servisse como uma impressão profunda de observação pelas pessoas. Tipos. E é interessante que a gente usa a palavra tipo, né? Tipo é o modelo. Entendeu? É o molde, é a forma, a maneira pela qual Paulo está dizendo para Timóteo, olha, que você seja exemplo, Timóteo. Que as tuas atitudes, não se preocupa não, que fala que você é jovem, que você é novo. Não, Timóteo, para com isso. Mas se Deus te colocou nesse lugar, Timóteo, deixe Deus te usar. E aqui, nesse instante, quando o pequeno Isaac, sem sequer falar conosco, já convida a sua colega, a amiguinha, para subir. Isaac está sendo um modelo para nós de comunhão, um modelo para nós de desprendimento, um modelo para nós, muitas vezes adultos, que não temos a visão dessa simplicidade. Mas olha que interessante, né? Nós temos o fundador do metodismo livre, lá nos Estados Unidos, 1860, ele era um pastor, chamava Benjamin Titus Roberts, acho que está até aqui, ó, Roberts, aqui, ó. O Roberts, que foi o fundador da nossa denominação, lá nos Estados Unidos, olha que bonito que ele fala sobre esse versículo, e sobre justamente a vida de Timóteo, dizendo o seguinte a respeito dessa juventude, da importância que ainda assim a criança, que ainda assim a juventude, que ainda os mais novos. E olha o que o Roberts fala, no livro chamado Pescador de Homens, é um livro de 1886, ele fala assim, a obra da graça no coração de uma criança é real, e o comportamento pode ser testemunho do caráter de Cristo, mesmo antes de uma maturidade espiritual completa. Sabe o que ele está dizendo? Que a criança, paz, Senhor querido, que a criança, muitas vezes, sem ela entender, sem ela saber, sem ela sequer perceber, o comportamento dela já é um testemunho daquilo que Cristo deseja que sejamos. O comportamento dela já é, muitas vezes, o desejo que Cristo quer que eu e você façamos, ou que eu e você vivamos, sejamos, sei lá o verbo que você quer dizer. E o Roberts, ele defendia justamente que as crianças, elas demonstravam os frutos da primeira graça, dos sinais de santificação. Será que estamos demonstrando esses sinais ultimamente? Sinais de compaixão. Muitas vezes nós adultos estamos endurecidos, com o dia a dia, pela pressão, pela sociedade, pelo trabalho. E não conseguimos perceber a singeleza da criança, Não conseguimos notar que mesmo naquele agir tão simplório, foi só convidar a amiguinha para subir em casa, para tomar o café, parece bobagem, mas assim, o Isaac nos ensina 3 verbos, André, para a gente aprender nessa noite. O primeiro deles, repete comigo, acolher. Precisamos aprender a acolher, irmãos. E vivemos num tempo de julgamento. Vivemos num tempo onde a igreja olha e julga. Para de julgar. Para de, você não sabe, amanhã pode ser você. Amanhã pode ser a gente. Por que não podemos amar ao invés de julgar? Porque é mais difícil. O acolhimento, primeiro ponto. O segundo ponto que nós aprendemos nessa atitude bonita do Isaac. Fala comigo, compartilhar. Será que a gente está mais dando do que recebendo?
O evangelho é sobre isso, é mais dar do que receber. E a gente aprende tão diferente em muitas igrejas, né? O povo só pede, né? Pede para Deus, pede como se Deus fosse um gênio da lâmpada que você sai lá, faz os pedidos aí. Não é bem assim que funciona, não. Não é dessa maneira, não. Precisamos entender que o compartilhar, e não é o compartilhar só da oferta, do dízimo, isso não tem nada a ver. É o compartilhar mesmo do seu dia a dia, talvez do seu tempo, talvez da sua atenção. E por último, o que nós aprendemos nessa atitude do Isaac, já estou encerrando, que a gente tem que ser o exemplo. Fala para quem está do lado, olha, exemplo. Eu e você, não dorme não, minha bênção. Eu e você, sejamos exemplo. É isso que Deus quer de nós. Que esses 3 pilares que sustentam a prática cristã, a jornada cristã depende disso. O receber, o repartir e o refletir Cristo. E o mais belo que tudo isso nasceu do coração do Isaac, tão jovem, né? E às vezes pensamos que estamos educando, estamos ensinando, mas é Deus que está nos educando, nos ensinando através dos nossos filhos, dos pequeninos. E que esse gesto se torne para nós. Parece que foi tão simples, né? Mas não foi, irmãos. Que esse gesto possa nos inspirar a gente aprender a amar mais, julgar menos. É tão gostoso ver que as crianças, elas não têm julgamento, elas não têm o que nós temos, né? Que é a malícia, que é a maldade. Julgar menos, respeitar mais. A gente está chegando no fim do ano, né? Mais um fim de ano. E quanta coisa que a gente podia ter feito em 2025 e que nós não fizemos. Né? A gente tem que pensar assim, Deus, eu quero fazer mais. Eu quero poder alcançar mais. Quiçá a minha voz pudesse alcançar essa cidade inteira, já estava bom. Mas quiçá a minha voz pudesse alcançar ainda esse estado todo, melhor ainda. De uma nação que cada vez está mais apodrecida, e o que mais me deixa atônito, o que mais me deixa estarrecido, é o fato de que uma nação que está se transformando, né, segundo as estatísticas, em evangélica, que está cada vez mais cristã, é que não está fazendo diferença. É só a gente olhar as estatísticas, fala estatística não, né? É só a gente olhar as estatísticas. Vocês viram essa semana? É uma maldade atrás da outra. Eu não entendo aonde está chegando o ser humano. Por quê? Porque Cristo mesmo já nos adiantou. O amor de muitos se esfriaria. Vimos aí essa semana, né, a mulher sendo arrastada num veículo. Olha que terrível. Gente, você não faz isso nem com um bichinho, nem com um animalzinho, você quer isso? Você imagina com um ser humano. Não dá para entender. Não, acho que não. Não. Vimos aí o outro caso, né? Também parece que foi dentro do carro, a pessoa assassinou a esposa, a companheira, os 2 policiais. Olha onde chega isso. Por que está faltando o quê? Olha o que nós acabamos de ler. Acolher, compartilhar e ser exemplo. É o que está faltando nessa terra. É o que eu falo, irmãos. Nós, cristãos, a igreja de Cristo, não importa que estamos aqui em poucos, não importa, mas a gente tem que fazer a diferença. Não somos perfeitos? Jamais. Não seremos perfeitos, mas nós precisamos ser diferentes. E ainda assim, no meio das nossas imperfeições, Deus vai nos abençoando e Deus vai trabalhando. Mas nós precisamos. Porque na terra só tem maldade. Né? E a gente tem visto ela aumentar dia a dia. Por isso essa palavra de hoje, por isso que o coração que reflete o reino. É o tema da mensagem. O coração que reflete o reino. E quando a gente entra nas postagens cristãs, né, e o meu Instagram fica aparecendo as coisas de crente, e às vezes eu estou lá e eu começo a olhar os comentários, eu até brinco, às vezes a gente perde 10 minutos lendo um comentário lá, né? E eu começo a ficar abismado de pessoas que se dizem cristãs, são muitas vezes as que têm o pior comentário dentro de uma rede social.
que desejam o mal, sabe? Que querem... Irmãos, Jesus ensinou para nós não vamos pagar o mal com o mal, mas nós temos que... É duro, não é fácil? Não é, mas pagar o mal com o bem. A parte mais difícil do evangelho é essa. Por isso que nenhum pastor gosta de ensinar. Você acha? Eu queria estar aqui falando, irmão, é hoje que vai sair aquele jogo que você fez na Mega Sena. Certo? Não é, irmãos, isso não é de Deus. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós façamos a diferença com aquilo que a gente tem na nossa mão. Pode ser pouco, pode ser muito, não importa. Deus não está vendo isso. Mas que eu e você possamos. Um coração que realmente reflete o reino dele. Seremos uma pequena voz em meio a essa multidão? Não importa. Não importa. Mas como diz aqui a nossa querida secretária, excelentíssima secretária, né, Rose? Que ela sempre fala sobre vozes. Eu sempre vejo seus discursos e é isso mesmo. E a voz do cristão atual, ela precisa dialogar com o evangelho, não dialogar com o que está aí fora. O cristianismo está deturpado, começando de cima dos altares, de cima dos templos, de dentro dos templos. E é preciso que nós entendamos que se nós não começarmos a mudança que Deus quer, não vai ter mudança. A igreja evangélica, vocês vão ver no Brasil, escutem o que eu estou te falando, não sou profeta não sou nada, sou apenas uma pessoa normal como qualquer outra. Mas a igreja evangélica, ela vai levar em poucos anos, que a igreja ela vai ter em poucos anos, eu não sei o que vai acontecer, mas não vai ser bom não. Porque do jeito que a igreja cristã ela tem ido, ela só vai de mal a pior. Né? A gente viu esse partidarismo, uma divisão da igreja, que entrou, e cada vez mais pastores, ao invés de pregarem o evangelho, de pregarem sobre o reino, que é difícil pregar sobre o reino. É difícil. Porque pregar sobre o reino é quebrar todo o paradigma que está dentro da gente. Nós vivemos hoje numa época, primeiro, que prega o quê, irmãos? O hedonismo. Então, tudo que vai contra o hedonismo, o que é o hedonismo? É aquilo que me faz bem. O hedonismo é a procura do seu bem-estar. Eu concordo, você não está errado. Você não está errada. Mas será que só o teu bem-estar importa? O que adianta a gente estar com o nosso bem-estar em dia, mas o mundo está caindo aos pedaços? A gente tem que fazer alguma coisa por ele. Deus não deixou a gente aqui para nada. Não, nós temos um propósito. Então, é claro, eu não estou dizendo que nós cristãos, você não pode fazer uma viagem, descansar. Até ainda falei hoje, quer tirar uma folga, né? No fim, não tirou, né? Falei, tira uma folga, às vezes queria emendar com a viagem. Não tem problema, eu entendo. Nós somos humanos. Tudo tem que ser feito com amor, né? Mas o que não dá para a gente aceitar é que hoje a sociedade ela vive o hedonismo, ou seja, apenas a minha felicidade importa. Eu sendo feliz, quem está do meu lado aqui, o problema é dele, dela. Então, a gente já começa com o primeiro princípio, que é do hedonismo. E o segundo princípio, que é justamente o segundo princípio do materialismo. Que nós vivemos um tempo onde é marcado pelo ter. A sociedade nos exige isso. Né? Mas, irmãos, é importante, é claro, a gente ter um lar. Quem não quer ter onde dormir? Quem não quer ter um alimento? É uma bênção a gente poder comer, né? Quem não quer ter o trabalho? Opa! É importante o trabalho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas a gente não pode esquecer que isso tudo é fruto do quê? Quando eu busco aquele que buscar primeiro o quê? A justiça e a vontade de Deus. Buscai primeiro, irmãos. Não é isso que ele falou no Sermão da Montanha? Capítulo 5 em diante, Jesus nos ensinou? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que seja assim na nossa vida, que essa mensagem que eu falei do coração, vamos pôr na capa aqui, para ficar aqui, O coração que reflete o reino.
Eu sei que não é fácil, né? Não somos perfeitos e é muito difícil, mas a gente precisa fazer a diferença. Fica aqui essa mensagem do seu coração, direto do coração de Deus para o seu coração. E eu já deixo um convite para você que está conosco pelo Facebook ou pela gravação no YouTube, a vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008. Estamos praticamente esquina com a rua Pedro Amaral, Fritz Jacó com a Pedro Amaral. Também estamos pertinho da Santa Casa, 1,5 quadra da Santa Casa. Todos os domingos, às 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.